duplo de Tormenta. Esse eu gosto muito, porque eu lembro, muitos anos atrás, quando eu joguei o Tormenta original ainda, uma amiga minha ter me sugerido de que queria ter um duplo numa mesa. É uma amiga que ela mestra bastante Tormenta há bastante tempo, a gente jogava Tormenta original já. E eu fui ler sobre o personagem, sobre o monstro. E pra aqueles que não sabem, o duplo, como a foto já implica aí, é uma criatura metamorfa. E metamorfos no geral, tá? Se vocês querem incluir changelings no D&D, eles são interessantes porque ninguém espera que o bicho da party, alguma pessoa na party, seja um metamorfo ou, por exemplo, alguma figura importante. Uma campanha que eu fiz há muito tempo atrás, que a Valeste até contou, essa personagem que morreu foi na campanha que eu tava mestrando. Em resumo, a plot dessa campanha era uma plot que eu já também usei, que era de uma princesa que era sequestrada. Os jogadores eles iam resgatar a princesa, depois de um tempo ia começar a acontecer algumas coisas no reino, e a princesa ia se revelar um metamorfo. Não vou explicar todos os desenrolares da história, porque eu não lembro lufas de todos os desenrolares. Então, é um monstro que, não só pra combate, mas pra plot, ele consegue acrescentar muito. E, por exemplo, o duplo de Tormenta, ele tem que detectar pensamentos. Eu não lembro dos metamorfos do D&D, no caso. Tem Tanto também. Tormenta original quanto Tormenta 20, ele tem que detectar pensamentos. Então, ele consegue muito bem sempre dar 2 passos à frente do resto do grupo. E do resto de qualquer entidade em volta dele. Ele consegue ser aquela coisa de que, beleza, ele pode ser qualquer um nessa sala. Ele pode ser eu, ele pode ser você. Se um jogador falta na mesa, a melhor oportunidade de se encaixar um duplo pra fazer um combate, nem que seja um combate meio xoxo ali, é essa. E aí, onde é que foi o personagem do jogador? Descobriremos no próximo capítulo, quando o jogador for aparecer. Mas é uma das coisas que eu gosto de duplos e metamorfos em livros de monstro. Eu uso muito, não necessariamente Doppelganger, né? Porque tem o Doppelganger, o duplo imagino que seja o Doppelganger, a versão Tormenta do Doppelganger, né? Provavelmente tem as mesmas características. O É bem parecido. O Doppelganger do quinta edição tem detectar pensamentos leves lá, né? Superficiais. Superficiais. Mas mais do que isso, tem o Changeling, né, cara? O Changeling é que deu um charme no rolê. Porque a vilã do Forja da Manhã era uma Changeling. E, porra, isso é muito foda, porque te permite fazer, igual eu falei, te permite fazer um NPC, uma criatura com um lore interessante. Ele não é um personagem, não é um monstro, ele não é um monstro pro combate, né? Ele não é um monstro para um encontro de porradaria. Ele é um monstro para estar o tempo inteiro zoando o processo, para criar esse ambiente de paranoia, para deixar a galera com medo, para sabotar o grupo nos momentos específicos. Mesmo, seja fingindo ser um personagem de jogador, seja fingindo ser um NPC ou alguma outra coisa do tipo. Então, é um tipo de monstro que você vai usar num contexto de infiltração, na verdade. E aí, a força dele é justamente se ele conseguir compor essa infiltração de uma maneira que enfraqueça o grupo, para que quando ele resolver recorrer a um expediente na porrada, se for necessário, ele já esteja numa posição confortável. Gosto sempre desse tipo de personagem, desse tipo de monstro, desse tipo de desafio. Porque quem assiste aí sabe que eu gosto muito de intrincar a história. A história não é simplesmente a coisa superficial que tá ali. Existe sempre o cenário andando por conta própria. Então, eu sempre gosto de botar elementos assim. E tinha um corte que era uma dica de plot, que eu acho que era naquele nosso papo de mestre festivais, que foi um dos cortes que a gente teve que apagar por conta de direitos autorais e tudo mais, por causa da música, ou seja, sonora. Tema que volta aí, hein? Mais um que vem pro revival. Exato, e o plot chamava-se O Dia para as Crianças, que era uma espécie de data comemorativa, que seria o Dia das Crianças, né? Só que nessa data existia a lenda que se as crianças não fossem boazinhas e tudo mais, e eles não dessem oferendas, podia surgir uma criatura que raptaria uma criança para levar para a toca e colocaria no lugar da criança um filhote dele, que transformaria-se na criança. Então, quando a criança ela desobedece, eles pegam para se alimentar e deixa lá
o filhote deles. E quando esse filhote chega na adolescência, o filhote que já tá forte pegaria a família inteira. Então, tipo um Krampus, só que pior. Essa é a lenda do Doppelganger. Que o Doppelganger se infiltra como a criança de uma família para ela receber alimento. E quando ela vai virar adulta, ela mataria a família e ir embora. Até a cria dela. Então, assim, para você ver o nível de tensão que um metamorfo pode provocar. Ele lê mentes e assume formas. Cara, como é que você vai identificar? Ele faz o que quer. Ele pode simplesmente sacanear. Ah, mas como que eu posso usar isso na campanha? Como que eu posso imaginar uma situação? Ah, meu amigo, vai assistir o Enigma do Outro Mundo, que você não sabe quem que é quem, porque, né, alguém ali é infiltrado. Então, assim, existem bilhões de filmes aí que você pode pegar pra ver e saber como usar. Porque esse tipo de desafio, cara, é extremamente legal, porque você vai mexer com a cabeça dos jogadores, você vai colocar dentro do seu jogo um nível de desconfiança extremamente elevado.